Fala pessoal, vamos lá para mais um PNL Cast. Nesse PNL Cast eu vou responder uma pergunta, uma dúvida que muitos alunos têm e é uma dúvida interessante, é extremamente importante você saber sobre isso. A pergunta principal que me fazem é: Silas, um processo de PNL tem que ter 10 sessões? Ou então, quantas sessões nós devemos fazer dentro de um processo de PNL? 10, 5, quantas são? E a resposta aqui é depende. Não necessariamente tem que ter 10 sessões. 10 sessões é uma sugestão. Então nós costumamos sugestionar 10 sessões. Como que eu trabalho? Eu faço uma primeira sessão de demonstração, uma sessão de experimental para a pessoa conhecer o meu trabalho, conhecer a minha metodologia, conhecer como que eu posso transformar a vida dela. Nessa primeira sessão, a pessoa também pode saber se é exatamente isso que ela está buscando, esse trabalho que ela está buscando. Então essa primeira sessão experimental ela é extremamente importante. Então nunca chega, não, vamos fazer 10 sessões. Faz a primeira sessão experimental. Porque assim você vai conhecer o cliente vai te conhecer, fica mais fácil para você entender depois quantas sessões você vai oferecer também. Porque preste bastante atenção. Muitas vezes você consegue em uma única sessão transformar a vida do cliente, lidar com aquela situação, fazer ele lidar com aquela situação desafiante que ele está enfrentando. E naquela única sessão ele já resolve, ele já sai melhor, ele já sai com um novo planejamento, com uma nova programação mental e já alcançou o que ele buscava ali. E aí não tem necessidade de você oferecer mais sessões, já resolveu ali. Entretanto, quando você faz essa primeira sessão, talvez você perceba que tem mais coisas para ser trabalhada. Então o cliente ele pode chegar na primeira sessão e te apresenta ali isso, aquilo e aquela outra coisa, e aí você fala, ó, nessa primeira sessão nós vamos trabalhar uma única coisa. Entretanto, nós podemos continuar depois, trabalhar esses outros desafios em outras sessões. Então, sabendo disso, nós vamos trabalhar em uma única coisa, o que você acha interessante a gente trabalhar nessa primeira sessão? E aí você trabalha a primeira sessão em cima de uma única coisa. E aí, acabando a sessão, você tem essa opção de oferecer um pacote. E 10 sessões é uma sugestão que funciona muito bem. Porque a maioria das vezes, quando as pessoas chegam até você, elas não têm uma única coisa para ser resolvida. Porque nós estamos falando de transformação. E quando nós falamos de transformação, nós não falamos de mudar uma única coisa. Imagine, por exemplo, um exemplo que eu utilizo bastante para vender, para as pessoas entenderem melhor a minha metodologia, e você pode utilizar também. Imagine, por exemplo, que você chega numa sala de estar. Você chega numa sala de estar. Na sala de estar vai ter o sofá, vai ter o tapete, vai ter uma luminária, vai ter alguns elementos que você entra, você olha e fala, isso daqui é uma sala de estar. Se a gente quiser transformar toda essa sala, transformar essa sala em um quarto, por exemplo, não adianta a gente tirar o tapete dali e colocar uma cama. As pessoas vão entrar e vão falar, não, isso é uma sala de estar esquisita, porque tem uma cama na sala de estar, mas você não transformou. Agora, se você tira todos os elementos que fazem ter a percepção de que é uma sala e coloca todos os elementos de um quarto, como o criado mudo, como uma penteadeira, como a cama, e todos os elementos de um quarto, quem entra dentro dessa sala vai pensar que é um quarto. Então a ideia da transformação é justamente essa, não é você mudar uma única coisa, mas sim você mudar o contexto por inteiro, ou seja, mudando várias coisas. Em 10 sessões nós conseguimos em cada sessão mudar um ponto importante para que nesse final do processo com 10 sessões a pessoa consiga ter uma transformação profunda na vida dela. É justamente isso que eu apresento para os meus clientes quando eu vou explicar a minha metodologia, o sistema de trabalho. Você pode utilizar esse exemplo também, pois ele funciona muito bem. Então, nós sugerimos 10 sessões. Entretanto, enquanto você está conversando com o cliente, talvez você perceba que às vezes não precisa ser 10 sessões. Você pode sugerir 5 sessões, você pode sugerir 3 sessões. Olha, nós demos início, começamos esse processo de transformação em relação a isso, mas talvez seria interessante fazer mais 3 ou 4 sessões. Então você sugere com base no que você está percebendo. Entretanto, como eu disse, tudo isso é sugestão, não existe uma regra, tem que ser assim ou tem que ser daquele jeito. Você deve estar muito atento também às demandas do cliente. Alguns clientes querem fazer sessões a cada 2 semanas, está tudo bem?
Tem clientes que querem fazer sessões uma vez por mês, está tudo bem também. Tem clientes que querem fazer sessões toda semana, porém sem um prazo de término. Hoje, nesse momento, 2 dos meus clientes que estão comigo estão, se eu não me engano, há mais de 2 anos, toda semana fazendo sessão comigo. Ou seja, estão num processo realmente profundo de transformação, não mudando apenas um aspecto da vida, mas mudando diversas coisas, mudando na parte empresarial, mudando na parte familiar, mudando na parte pessoal, numa busca pelo crescimento, pela transformação constante. Então existem essas pessoas que vão querer um acompanhamento mais longo também. E está tudo bem, você pode fazer isso. A grande questão aqui de quantas sessões são, a resposta é depende. Você tem que observar o cliente, observar as demandas do cliente e também observar o que ele espera, o que ele está buscando, qual que é o tamanho do desafio dele e com base nisso você pode sugerir a sua quantidade de sessão que você acredita que é necessário. Entretanto, 10 sessões é uma sugestão que funciona muito bem, na maioria dos casos 10 sessões é algo excelente. Então você pode iniciar, faz a sessão experimental, depois oferece mais um pacote com 10 sessões para fazer essa transformação. E se você oferece o pacote com 10 sessões, vamos supor que você ofereceu 10 sessões, o cliente fechou. É legal também você falar, olha, se em 10 sessões ainda você perceber que falta mais alguma coisa, eu posso te dar mais uma sessão de presente. Aí você dá mais uma sessão, fica 11 sessões que a pessoa comprou, mais a sessão experimental, no total dá 12 sessões. Então eu fiz muito isso, se em 10 sessões a pessoa não alcançasse o resultado, não estivesse satisfeita, eu dava mais uma sessão para ela. O que acontecia na prática é que muitos clientes chegavam em mim na 8ª ou na 9ª sessão e falavam, Silas, estou satisfeito, alcancei o meu resultado, não estou sentindo necessidade de dar continuidade e está tudo certo. A pessoa pagou pelas 10 sessões, realizou 8 sessões e está feliz. O que eu falo? Eu dou um prazo, olha, você tem 6 meses para você resgatar essa sua sessão, para você resgatar essas 2 sessões. Se depois de 6 meses você não me procurar por algum outro motivo, buscando algum outro tipo de transformação, algum outro tipo de mudança, essa sessão ela vai expirar esse prazo, mas eu dou esses 6 meses aí para o cliente poder voltar, porque às vezes ele volta com uma outra demanda, com outro desafio, e aí você pode iniciar também um novo processo com o cliente. Então, essa daqui é a mentalidade sobre quantas sessões, se tem que ser 10, se não tem que ser 10. Entendendo dessa forma, pensando dessa forma, você vai conseguir ser muito mais assertivo, pois você não está enrijecido dentro de um padrão, tem que ser assim, 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 assim. Nós estamos lidando com pessoas, e quando nós lidamos com pessoas, nós temos que estar prontos para nos adaptar às necessidades delas. Estar prontos para nos adaptar às necessidades dos nossos clientes. Então, a resposta é depende. Depende, observe bastante o seu cliente, o que ele está buscando, o que ele está fazendo e se ajuste a isso para você realmente conseguir entregar bons resultados. Um grande abraço e até mais!